O milionário para ao ouvir o grito da mendiga negra presa entre os escombros. O chão tremeu como se a própria terra quisesse engolir a cidade. Um estrondo brutal fez janelas estourarem, lustres balançarem loucamente, e o céu, que antes parecia um mosaico calmo de luzes da metrópole, virou um caos de poeira e silêncio cortado por gemidos distantes. No meio do desastre, Cláudio mal conseguia acreditar. Sua mansão, símbolo de poder, luxo e uma vida inteira de excessos, acabava de se desmoronar em pedaços, sepultando sonhos que ele nem sabia que tinha. Entre o pó, o cheiro metálico do sangue e o silêncio sufocante, um grito que parecia rasgar o ar o parou em seco. Um grito desesperado, frágil e cheio de medo, vindo das sombras dos escombros. "Socorro, por favor, me ajude." A voz era de mulher, de alguém que não devia estar ali, naquele mundo de cristais quebrados e móveis estampados em ouro. Era Fátima, uma mulher negra, rosto larcado pela vida dura da cidade, mãos calejadas, e o suor escorria pela testa mesmo sem calor. Sua mente ralhou. Por que uma mendiga estaria em sua mansão? Que mistério sombrio era aquele que cruzava o abismo entre sua vida de baús transbordando dinheiro e a luta pela sobrevivência nas ruas? Mas o medo gritou mais alto. O desespero para salvar a própria pele quase o fez recuar. Os segundos piscaram rápidas chamas de pânico no peito dele. Seus dedos tremiam. Coração batia num ritmo selvagem. O silêncio entre as palavras de Fátima era quebrado por ecos de paredes que cediam ainda mais. Pedaços de concreto caindo como chuva cruel sobre os destroços. E então, a lembrança. Um pedaço remoto de infância. Uma mãe sumida numa rua igual àquela onde Fátima lutava para viver. O abandono que ele sempre soterrava com riqueza e festas. As memórias vieram como uma lâmina fria, dilacerando a armadura de privilégio que o cercava. Ele poderia fingir que não ouviu, se afastar e deixar tudo para trás. Salvar seu nome, seu império. Mas o grito salvar Fátima era arriscar não só a vida, mas tudo o que ele tinha construído. E talvez mais um segredo escondido nas sombras. Algo ligado a essa mulher de voz trêmula, que carregava no olhar uma informação capaz de devastar seu império financeiro. Ao redor, sirenes começam a se aproximar. A cidade inteira assiste impassível e curiosa, enquanto grupos de pessoas se aglomeram, olhos arregalados, alguns sussurrando acusações, outros murmurando esperança. Cláudio olha para as próprias mãos, agora sujas de poeira e sangue. O que vai fazer? Será que vai topar encarar o inimigo invisível que Fátima representa? Entre a vida e a morte, o que ele está disposto a perder? E pior, será que está preparado para o que essa mulher vai revelar enquanto os escombros ameaçam engolir qualquer chance de redenção? O silêncio volta. Só o som abafado do grito fraco de Fátima se mistura ao caos crescente. O tempo corre. E dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio volta. Só o som abafado do grito fraco de Fátima se mistura ao caos crescente. O tempo corre, e o relógio da vida deles nunca pareceu tão cruel. Cláudio hesita, o corpo paralisado pelo dilema. Mas então, o estrondo ensurdecedor faz o chão tremer novamente. O estilhaçar de vidro é como um grito de dor, e do meio da poeira surge uma figura. Um homem alto e envolto em uma jaqueta escura, pisando firme sobre os escombros. O coração de Cláudio dispara. Ele não sabe quem é, mas o olhar que o homem lança é frio e penetrante. A multidão se agita, sussurros se espalham como fogo em palha seca. "Basta!" o homem grita. Sua voz ecoa, potente e cheia de autoridade. Não se aproximem. Cláudio sente uma onda de raiva,
Quem é esse cara para impor regras agora? Mas as palavras do estranhamento cortam seu pensamento. Algo na presença dele desencadeia um instinto de autopreservação. O homem aponta com um dedo magro, quase acusador. Você, Cláudio! O mundo ao redor deles parece parar. A multidão murmura. O nome dele, em meio ao caos, ecoa como um lamento. Isto é culpa sua! Você e seus negócios podres! Foi você quem fez isso! Ele aponta para os escombros. Aquelas palavras atingem Cláudio como um soco no estômago. Como assim culpa sua? Eu construí tudo isso. Reage Cláudio, sentindo o pânico se misturar à confusão. O homem avança, cada passo explosivo, como se estivesse pronto para um confronto. E o que você tem para mostrar? Um império de mentiras sobre os mortos e sufocados? O medo agora se transforma em uma nova urgência. Cláudio tenta lembrar como legou aquela situação. Respeitabilidade, poder, sucesso. Mas nada disso importa quando o caos se instala. Deixa! O homem grita, apontando para Fátima. Ainda presa sob os escombros, seu grito se esvaindo. O coração de Cláudio aperta. Ele fica dividido entre o desejo de correr e o impulso de resgatar a mulher. O homem se aproxima cada vez mais de Cláudio. E então, um barulho estrondoso faz todos, inclusive ele, olhar para cima. Um pedaço significativo do teto desaba, caindo perto de Fátima. Cláudio sente um frio na espinha e, num impulso instintivo, avança em direção ao som. Não! O homem grita, mas Cláudio já está se movendo. Ele se agacha, começa a tirar entulhos. O suor escorre de seu rosto. Seus dedos já doem, mas o grito de Fátima ressoa em sua mente. E então, o estrondo retumba novamente. Um pedaço de estrutura desmorona sobre o homem, lançando-o para longe, e ele desaparece atrás de uma nuvem de poeira. A multidão fica em silêncio, o ar cheio de expectativa e horror. Cláudio não hesita mais. Ele começa a procurar Fátima, enfia as mãos entre as pedras e estilhaços, e em meio à confusão, uma mão toca a sua. É a mão da mulher. A sensação é de vida, de luta. Mas antes que ele possa puxar Fátima para fora, um grito ecoa novamente entre os escombros. Não era Fátima. Era a voz de outra mulher. Uma voz que ele reconhece. Cláudio se vira e seu coração para. Ela, a mulher que ele pensou que havia perdido para sempre. Sua mãe. O que essa revelação pode significar? Ele não sabe. Porém, cada batida do seu coração é um lembrete do passado, e a linha entre seus segredos e a exposição à luz se desfaz diante dele. Cláudio, eu preciso de você. A voz é fraca, e a figura se desponta entre as sombras da destruição. O mundo se dissolve em confusão. O que está acontecendo? O apocalipse não é só uma calamidade física, mas um colapso do próprio clã dele. Ele se encontra em uma encruzilhada. Resgatar a mulher que representa sua culpa ou aquilo que pensou que havia enterrado para sempre. Tudo está se desmoronando, e a escolha será feita em breve. Cláudio não consegue acreditar no que está ouvindo. O coração acelera de forma descontrolada. Mãe! A palavra escapa de seus lábios, quase como um sussurro. Ele nunca pensou que um dia haveria novamente. Ainda mais naquela circunstância. A sombra entre os escombros se materializa, e o olhar dela brilha com uma mistura de dor e esperança. Ele se agacha, tentando cortar o entulho ao seu redor. Cláudio! O grito dela é uma corda que o puxa. Mas enquanto ele se aproxima, um tremor ainda mais forte balança a terra sob seus pés. Uma nuvem de poeira levanta, como se a própria cidade estivesse tentando ocultar um segredo. Ele pisca, ofuscado, mas não pode deixar de pensar como ela pode estar viva. Ajude-a! Fátima clama do seu canto, a voz fraquejando. Cláudio hesita. O mundo parece girar. Ele sente um nó na garganta. Quem ele deve salvar? Uma vida que representa seu passado sombrio ou a mulher que agora é um eco de sua juventude perdida? Cláudio, não me deixe aqui! A voz da mãe se intensifica. E isso corta profundamente seu coração. Ele se vê em um pesadelo em que cada decisão é uma faca cravada em seu peito. O homem de jaqueta escura
reaparece entre as sombras, com um olhar carregado de condenação. Saia do caminho! Ele grita, mas a urgência de Cláudio é mais forte. É como se o tempo estivesse parado. O chão treme novamente. Sirenes ao longe tornam-se um clamor, e a multidão murmura perplexa. Olheiros, prontos para julgar. Cláudio finalmente se decide. Com um movimento brusco, ele se lança sobre a mãe, começando a desentortar as pedras pesadas. Você não pode salvar as duas. O homem vocifera, e naquela brutalidade há um desafio. Cláudio não responde. A adrenalina corre como um rio em sua veia. Ele arranca mais um pedaço de entulho e percebe as mãos de Fátima, fracas, mas buscando a tangibilidade da vida. Fátima, segura firme! Grita, força em meio às lágrimas que queimam em seu rosto. Mas antes que suas mãos possam se encontrar, uma explosão de força e caos surge das entranhas do lugar desmoronado. Um pedaço enorme de cimento quebra da estrutura, caindo perigosamente perto de todos. Cuidado! Alguém grita da multidão, e Cláudio se espalha para protegê-la. O impacto é devastador. A parte do teto colapsa, levando embora a chance de um resgate fácil. Ele mal tem tempo de pensar. Uma imagem atravessa sua mente. Se sua mãe estivesse presente, o que ela diria? O chacoalhar do chão se intensifica, e em meio à poeira, uma figura se ergue do nada. É uma mulher, de rosto coberto, que Cláudio já viu antes, de encontros clandestinos, de conversas sussurradas sob a luz do luar, de um segredo guardado a 7 chaves. Você quer saber a verdade, Cláudio? A voz dela, fria como gelo, atinge seu coração como uma flecha. Eu sou a verdadeira mãe. As palavras reverberam como um eco, confundindo tudo ao redor. Silêncio. A multidão estremece, murmurando, como se a cidade inteira estivesse testemunhando um ato teatral. Cláudio recua, os olhos arregalados, e a realidade se desfaz diante de seu chão desmoronado. Você! A voz de sua mãe se confunde com a da mulher desconhecida. Eu nunca te abandonei. A mente de Cláudio não consegue processar. O que isso significa? Onde começa e onde termina a verdade? Fátima, sua mãe, a desconhecida, cada conexão, cada laço parece estar se entrelaçando em um emaranhado de segredos, enquanto seu mundo se quebra em fogos de artifício emocionais. Ele fica parado, preso em uma redoma de choque e indecisão. O tempo continua correndo, e no seu coração, ele sabe que a escolha que ele faz agora não selará apenas o seu destino, mas também o de todos os presentes. E o que vai acontecer a seguir, diante daquela revelação explosiva, ele não sabe. Mas uma coisa é certa: a verdade sempre vem à tona. E a próxima decisão que tomar pode mudar não só o seu futuro, mas o de todos. O silêncio pairou no ar, como se o mundo tivesse parado para ouvir. Cláudio olhou para a sombra da mulher desconhecida, o coração batendo descontrolado. Você é minha mãe? Sua voz saiu quase como um sussurro. A mulher só confirmou com um movimento de cabeça, seus olhos preenchidos de uma dor profunda. Fátima, ainda presa, soltou um gemido. O peso do que estava acontecendo parecia esmagar o tempo. Eu nunca te abandonei, a mulher disse, a voz firme, mas cheia de emoção. Era a hora da verdade, e Cláudio se viu perdido, balançando entre duas realidades tão opostas. Enquanto sua mente tentava processar isso, o homem de jaqueta escura reapareceu, interrompendo o momento. Cláudio, pare! Não pode confiar nela! Ele gritou, a intensidade da sua voz cortando a tensão no ar. Mas antes que pudesse entender, um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer novamente. Um pedaço imenso de estrutura cedeu, caindo ao lado de Fátima e da mulher. Cláudio olhou para o céu ensolarado, que parecia escurecer instantaneamente, e o caos se instalou. Com isso, a mulher desconhecida ergueu a mão. Escute-me, Cláudio. Há coisas que você não sabe. Segredos. Precisamos sair daqui, antes que seja tarde demais. Cláudio hesitou, a tensão esticando sua realidade a um ponto de ruptura. Então ele viu a expressão aterrorizada de sua mãe.
A necessidade de resgatar Fátima rapidamente veio em seguida, como um instinto. Ele pulou-se atirando contra os escombros pesados. O cheiro de poeira e sangue misturava-se à adrenalina. O ruído da multidão atrás dele começou a crescer. Gritos e murmúrios se espalhavam. Cláudio, por favor, ajude-me. Fátima implorou, os olhos verdes brilhando com esperança e medo. A lembrança dos tempos difíceis e dos sonhos quebrados tomou conta dele. Então, de repente, a revelação da mulher desconhecida ecoou na sua mente, e ele percebeu que não estava apenas tentando salvar a vida de uma mulher, mas confrontando o próprio passado. Você não sabe a verdade sobre ela. O homem com a jaqueta gritou, sua determinação aumentando. O que você não sabe é que Fátima e você estão mais conectados do que imagina. A culpa não é só sua, Cláudio. Você é parte de algo muito maior. Algo que pode mudar tudo. As palavras dele ressoaram como um trovão. O coração de Cláudio disparou. O que você está dizendo? O medo e a dúvida se misturaram em seu ser. Ele olhou de Fátima para a mulher que dizia ser sua mãe. Angustiado, desesperado, lançou-se de volta em direção aos escombros. Suas mãos tremiam enquanto seu corpo ia se movendo. O peso dos segredos estava ao seu redor e, de repente, a estrutura desmoronou ainda mais, formando uma barreira intransponível. O eco do desabamento o cercou e um pedaço de concreto caiu bem sobre a mão da mulher. Um grito de dor ecoou. Não! Cláudio gritou, atirando-se para libertá-la. Mas enquanto fazia isso, o homem disse algo que congelou seu sangue. Cláudio, a verdade sobre Fátima já foi enterrada há muito tempo. E você? Você vai descobrir que cada um de nós tem os seus segredos. O que você fará com isso? O tempo parecia se arrastar. Cláudio, paralisado, olhou para o homem. Então para as duas mulheres prestes a serem sepultadas sob os escombros. Duas vidas entrelaçadas por um passado que ele desconhecia e segredos que podem desmantelar tudo o que ele acreditava. Em meio ao caos, a escolha pesada pesava sobre seus ombros. E em um momento de clareza, ele sabia que a verdade seria revelada. Mas a que custo? Fátima, você sabe algo sobre isso? Ele gritou, a voz tremendo. Mas a multidão começou a se agitar, e novos gritos se misturaram ao eco do desastre. A imagem de sua mãe desaparecendo em meio à poeira o perseguia, e diante de sua indecisão, uma onda enorme de poeira cobriu o local. Cláudio ficou ali, lutando contra as sombras que se agigantavam. O mundo, o verdadeiro sentido de tudo, estava prestes a desmoronar, e ele tinha apenas uma fração de tempo para decidir o que fazer. E então a pergunta que o consumia: a verdade teria o poder de salvar ou destruir tudo o que ele conhecia? Cláudio ficou ali, lutando contra as sombras que se agigantavam. O coração batia rápido, uma tempestade de emoções. As vozes das mulheres se entrelaçavam na sua mente, e o peso da escolha o esmagava. Então, de repente, um estrondo ensurdecedor detonou o ambiente. Um pedaço imenso de parede se desfez, colapsando como se o próprio chão estivesse se revoltando. A poeira tomou conta do espaço, e um grito estridente rasgou o ar. Cláudio, cuidado! Fátima, desesperada, esticou a mão, mas ele não podia se mover. O pânico tomou conta dele, enquanto o espaço ao seu redor se tornava uma armadilha mortal. Ele olhou para a mulher que afirmava ser sua mãe e viu os olhos dela cheios de lágrimas e medo. O tempo parecia escorregar pelos dedos, e algo dentro dele gritava para agir. Mas antes que conseguisse fazer qualquer coisa, a figura do homem de jaqueta escura surgiu novamente, pulando sobre os escombros, como um predador pronto para atacar. Não faça isso, Cláudio. Você precisa saber a verdade. Ele olhou nos olhos do homem, a urgência em sua voz cortando a confusão. Mas o que ele poderia saber que mudaria tudo? Então, de repente, uma onda de lembranças começou a colidir na mente de Cláudio. Um retrato,
uma pequena caixa antiga que ele tinha encontrado anos atrás, uma peça escondida do passado, um caminho que o levou até o coração da cidade. Sem pensar, ele correu na direção oposta da gritaria, em busca do que havia enterrado em sua memória. O homem o seguiu, e a multidão começou a murmurar. "O que ele está fazendo?" Alguém gritou. Ele não sabia, mas havia algo mais forte que ele. Uma sensação de urgência. O eco da sua infância parecia chamá-lo. Quando alcançou o pequeno baú empoeirado que sempre guardara, descobriu que o que estava escondido ali poderia mudar tudo. Ele estava prestes a abrir, quando um novo barulho ensurdecedor cortou o silêncio. A estrutura começou a ceder ainda mais, e uma nuvem de poeira explodiu em sua direção. Ele se virou e o que viu fez seu coração parar. O homem de jaqueta não estava mais sozinho. Ao lado dele, outra figura se ergueu, e, para surpresa de Cláudio, era um rosto familiar. Seu irmão, Rafael. O que ele estava fazendo aqui? O olhar enigmático de Rafael era um misto de tristeza e determinação. "Cláudio, você não sabe de nada. Fátima é mais do que você imagina." A frase saiu como um ataque, um toque numa ferida que ele não queria reconhecer. "Rafael, o que você está dizendo?" As palavras saíram entrecortadas. O tempo se arrastava. "Ela é a razão pela qual nossa família se desintegrou. Você não percebe que tudo está ligado?" O mundo ao redor deles parecia desvanecer em um instante. Cláudio sentiu como se todo o chão sob seus pés estivesse desmoronando. O que o irmão queria dizer com aquilo? As lembranças de uma infância tranquila, agora distorcidas pela confusão. O rosnar da cidade em ruínas ecoou ao redor deles. A multidão olhava, perplexa, à medida que a história de vida deles se desenrolava diante dos olhos atônitos. "O que você está escondendo, Rafael?" A pergunta brotou desesperada, com um nó na garganta. O passado voltou pesando como uma montanha, esmagando-o sob segredos que ele não sabia. Então Rafael apontou para Fátima. "Ela é quem você precisa resgatar, Cláudio. Mas a verdade que você não sabe pode destruir tudo o que você ama." E com isso, o tempo parecia congelar. O olhar de Cláudio entrelaçou-se com Fátima, e as perguntas vieram como um vendaval. Você sabe algo que eu não sei?" A voz dela estava fraca, mas havia uma luz de esperança em seus olhos. E naquele instante, a realidade pareceu virar de cabeça para baixo. O que os dois sabiam, que ele não sabia? O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. As peças do quebra-cabeça estavam prestes a se unir. Cláudio estava na beirada de um abismo, e a escolha que faria agora não seria apenas sobre salvar vidas, mas enfrentar um passado repleto de mentiras. E ao se voltar para a presença imponente de Rafael e a fragilidade de Fátima, ele sabia que um novo capítulo de sua vida estava prestes a se abrir, mas a um custo que poderia ser fatal. O que ele escolheria agora, ao se deparar com a verdade devastadora? Cláudio estava na beirada de um abismo. O olhar de seu irmão Rafael trazia uma tempestade de emoções, misturando frustração e desespero. "Fátima é quem você precisa resgatar, Cláudio. A verdade que você não sabe pode destruir tudo o que você ama." O coração de Cláudio disparou. O peso das palavras mergulhou como um peso no estômago. "Por que você está fazendo isso, Rafael?" A dúvida tomou conta dele como uma sombra. A multidão se agitou, e os sussurros se tornaram gritos confusos, como se a cidade inteira estivesse assistindo a um espetáculo de horror. O chão tremia, e a poeira espessa dificultava a visão. Rafael avançou, mas Cláudio não podia perder a atenção de Fátima. "Aguente firme. Estou indo." O medo nos olhos dela o fez acelerar. Mas, quando ele se aproximou, o chão sob seus pés estremeceu. Era como se a própria cidade estivesse se revoltando. Um outro estrondo cortou o ar. Cláudio virou a cabeça rapidamente e viu que uma parede inteira começava a desmoronar em direção a eles. Um volume imenso de poeira e pedra se soltou, como uma avalanche assassina. "Saia do caminho!" Rafael gritou, esmurrando Cláudio, empurrando para o lado. Cláudio mal teve tempo de reagir.
A imagem de Fátima desaparecendo sob os escombros ficou gravada em sua mente, enquanto o tempo parecia parar. Ele olhou para cima e a estrutura colapsava em câmera lenta. Um grito ecoou, e não era apenas de Fátima. Era a voz de outro alguém. Ele reconheceu com horror o tom familiar. Sua mãe. Cláudio, ajuda! A voz soava distante, mas a urgência pressionava o peito dele. Tobias, o homem de jaqueta escura, surgiu na sua linha de visão, os olhos arregalados. Eu avisei! Ele berrou com uma força que parecia cortar o ar. Nunca esperou que o seu passado voltasse assim, não é? Uma revelação de súbita clareza atravessou Cláudio. Antes de pensar, ele se virou para o homem. O que você sabe sobre ela? Quem é Fátima realmente? As palavras saíram como um eco de desespero. Como resposta, uma cena insana explodiu diante dele. Ao invés de ruína, o aglomerado de possibilidades se materializou na forma de uma serpente de luz repentina. Fátima se levantou, uma única mão erguida, quase mágica, enquanto a poeira ao seu redor se acalmava. E ali ela começou a falar. Cláudio, sou mais do que você imagina. E o que vem agora vai mudar tudo o que você sabe. O ambiente se calou. O olhar de Fátima tinha uma mistura de dor e determinação. Eu sou a chave, a conexão. E você precisa saber. E nesse momento, a estrutura desmoronou ainda mais, desenhando um cenário que parecia saído de um pesadelo. Mas o que saiu de sua boca fechou a ferida da curiosidade. Cláudio, você é meu filho. As palavras despencaram como uma rocha, quebrando o equilíbrio que ele pensava ter. Ele paralisou, olhando nos olhos dela, e pela primeira vez na vida não sabia o que sentir. Como assim? Você está mentindo? Ele balbuciou, enquanto uma onda de emoções o consumia. A multidão assistia, horrorizada, os murmúrios se intensificando. Mas Fátima não hesitou. Eu fui forçada a me afastar. Seu pai, ele queria o controle e me prendeu. A voz dela tremia, mas a verdade se impunha com uma força irresistível. E você, Cláudio, sempre esteve no epicentro. A confusão não foi só sua. O homem, Tobias, olhou como se um novo entendimento estivesse se revelando. A verdade nunca morre, Cláudio. Você precisa escolher entre o seu passado e o que acaba de descobrir. Nesse instante, tudo se precipitou. O tremor aumentou, o barulho do colapso e a poeira envolvendo-os como um manto fatal. Cláudio se viu em um ponto sem retorno. O que é verdade? O que é mentira? E enquanto o desespero tomava conta, as paredes desabavam. E ele percebeu que poderia perder não apenas Fátima e sua mãe, mas tudo o que havia conhecido. E ao olhar para o chão prestes a ceder, Cláudio entendeu que o verdadeiro colapso não era da estrutura, mas de seus próprios relacionamentos. Ele precisava decidir rapidamente. E nesse momento, sob as sombras do colapso, as perguntas começaram a ecoar. Será que a revelação de Fátima era a salvação ou a destruição de tudo que ele amava? O que o destino guardaria para ele quando a verdade revelasse seu rosto? O silêncio pairou no ar como se o mundo tivesse parado para ouvir. Cláudio olhou para a sombra da mulher desconhecida, o coração batendo descontrolado. Você é minha mãe? Sua voz saiu quase como um sussurro. A confirmação dela, com um ligeiro movimento de cabeça, não trouxe consolo, mas o afundou em um turbilhão de emoção. Fátima, ainda presa, soltou um gemido. O peso do que estava acontecendo parecia esmagar o tempo. Eu nunca te abandonei, a mulher disse, a voz firme, mas cheia de emoção. Era a hora da verdade, e Cláudio se viu perdido, balançando entre duas realidades tão opostas. Ele queria crer, mas o passado pesava sobre ele. Enquanto sua mente tentava processar essa revelação, o homem de jaqueta escura interrompeu. Cláudio, pare! Você não pode confiar nela! Berrou, a intensidade cortando a tensão no ar. Mas antes que pudesse entender, um estrondo ensurdecedor detonou o ambiente. Um pedaço imenso de parede se desfez, desmoronando como se a própria terra estivesse se revoltando. O chão se abriu sob seus pés. Um grito estridente ecoou. Cuidado!
Ele olhou para Fátima, a visão dela sendo engolida pela poeira. Cláudio se virou com terror, os olhos fixos na figura que surgia da nuvem cinza. Era uma mulher, com os cabelos desgrenhados e o olhar aflito. E ao invés de se aproximar, ela olhou bem em seus olhos e gritou: Cláudio, você precisa lembrar. As palavras eram como uma faca, cortando a confusão que o envolvia. Quem era ela? Algo no olhar dela despertou nele memórias há muito esquecidas. Uma lembrança que não deveria estar ali. E num instante tudo passou. Riso, calor, um lar que ele achou perdido. Não, não pode ser você. O horror cresceu dentro dele. Sim, sou eu, e Fátima, ela é parte de tudo. A mulher continuou, a voz quebrada pela emoção. Ele se lembrou de dias ensolarados, de um amor familiar que foi arrancado. Mas enquanto o pânico aumentava, a madeira gritou sob pressão e outra explosão chamou sua atenção. A estrutura começou a ceder. Socorro! A voz de Fátima se misturou ao caos. O chão estremeceu mais uma vez, e Cláudio teve que fazer uma escolha. Mas o caos não dava trégua. A poeira cegava, cobria não só a visão, mas a razão. Cláudio, a mulher que afirmava ser sua mãe, o puxou para o lado, enquanto um enorme bloco de cimento despencava, quase atingindo-o. Ele se desvencilhou, sentindo a adrenalina pulsar. Mas ao olhar para as mulheres, a dúvida se acumulava. Estaria realmente perdido entre verdades que não conhecia? E então, a mulher misteriosa se virou para Fátima e com uma voz tensa disse: Você precisa contar a ele agora o que você sabe. O impacto dessas palavras reverberou em Cláudio. Do que você está falando? A angustiada preocupação tomou seu peito. Ele invariavelmente estava no centro de um turbilhão. Fátima ergueu a cabeça, os olhos vidrados em Cláudio. Eu sabia que havia um segredo. Algo que poderia unir nossas histórias. Você precisa saber a verdade por trás de tudo isso. Sua vida, sua riqueza, tudo é uma farsa cercada de mentiras. Ela falou com uma intensidade que fez Cláudio estremecer. Uma farsa? O eco de suas palavras reverberou em sua mente. Do que você fala? A multidão murmurava, horrorizada. Ele olhou para o rosto da mulher que dizia ser sua mãe e a figura familiar de Rafael, seu irmão, que se aproximava. Cláudio, você não sabe, Rafael exclamou, acenando. Essa mulher e Fátima estão ligadas ao nosso pai. Ele está mais perto do que você imagina. E o que estamos enfrentando agora? Todo esse desmoronamento foi planejado. O choque foi como um golpe no estômago. O que ele sabia sobre sua vida desmoronava como um edifício ao seu redor. O que você quer dizer? Nosso pai? O passado começou a revelar suas garras, e nesse instante uma nova onda de desespero surgiu. Um novo eco soou. Fátima, olhando diretamente em seus olhos, gritou: O homem com a jaqueta. Ele não é apenas o estranhamento. Ele é a conexão. Cláudio sentiu seu mundo girar enquanto a conexão se tornava clara. Os escombros ao redor não eram apenas escombros. Eram segredos, memórias perdidas e a revelação de que tudo pelo que lutou também poderia ser a sua ruína. Uma nova batida no chão fez com que Cláudio se virasse. Tobias, o homem de jaqueta, erguia os punhos, sua presença imponente se misturando à poeira. Se você soubesse quem eu realmente sou, você entenderia a gravidade do que está prestes a acontecer. A tensão apertou o ambiente e Cláudio percebeu a ameaça crescente. O poder da verdade estava prestes a explodir. A pergunta queimava em sua mente. Será que a revelação de agora iria realmente salvá-lo ou destruí-lo? O que mais poderia estar escondido nessa rede de segredos? Ele precisava decidir, mas a escolha nunca foi tão sombria. E enquanto a poeira assenta, as linhas entre amor e traição se tornavam cada vez mais confusas. Cláudio estava na beirada de um abismo. O olhar de seu irmão Rafael trazia uma tempestade de emoções. Fátima é quem você precisa resgatar. A verdade que você não sabe pode destruir tudo o que você ama. O coração de Cláudio disparou.
O peso das palavras mergulhou como um peso no estômago. Por que você está fazendo isso, Rafael? A dúvida tomou conta dele como uma sombra. A multidão se agitou e os sussurros se tornaram gritos confusos, como se a cidade inteira estivesse assistindo a um espetáculo de horror. O chão tremia e a poeira espessa dificultava a visão. Rafael avançou, mas Cláudio não podia perder a atenção de Fátima. Aguente firme, tô indo. O medo nos olhos dela o fez acelerar. Mas quando ele se aproximou, o chão sob seus pés estremeceu. Era como se a própria cidade estivesse se revoltando. Um outro estrondo cortou o ar. Cláudio virou a cabeça rapidamente e viu que uma parede inteira começava a desmoronar em direção a eles. Um volume imenso de poeira e pedras se soltou, como uma avalanche assassina. Saia do caminho! Rafael gritou, esmurrando Cláudio, empurrando-o para o lado. Cláudio mal teve tempo de reagir. Fátima desaparecendo sob os escombros ficou gravada em sua mente, enquanto o tempo parecia parar. Ele olhou para cima e a estrutura colapsava em câmera lenta. Um grito ecoou, e não era apenas de Fátima. Era a voz de outro alguém. Ele reconheceu com horror o tom familiar. Sua mãe. Cláudio, ajuda! A voz soava distante, mas a urgência pressionava o peito dele. Tobias, o homem de jaqueta escura, surgiu na sua linha de visão, os olhos arregalados. Eu avisei. Ele berrou com uma força que parecia cortar o ar. Nunca esperou que o seu passado voltasse assim, não é? Uma revelação de súbita clareza atravessou Cláudio. Antes de pensar, ele se virou para o homem. O que você sabe sobre ela? Quem é Fátima realmente? As palavras saíram como um eco de desespero. Como resposta, uma cena insana explodiu diante dele. Ao invés de ruína, o aglomerado de possibilidades se materializou na forma de uma serpente de luz repentina. Fátima se levantou, uma única mão erguida, quase mágica, enquanto a poeira ao seu redor se acalmava. E ali, ela começou a falar. Cláudio, sou mais do que você imagina, e o que vem agora vai mudar tudo o que você sabe. O ambiente se calou. O olhar de Fátima tinha uma mistura de dor e determinação. Eu sou a chave, a conexão, e você precisa saber. E nesse momento a estrutura desmoronou ainda mais, desenhando um cenário que parecia saído de um pesadelo. Mas o que saiu de sua boca fechou a ferida da curiosidade. Cláudio, você é meu filho. As palavras despencaram como uma rocha, quebrando o equilíbrio que ele pensava ter. Ele paralisou, olhando nos olhos dela, e pela primeira vez na vida, não sabia o que sentir. Como assim? Você está mentindo. Ele balbuciou enquanto uma onda de emoções o consumia. A multidão assistia, horrorizada, os murmúrios se intensificando. Mas Fátima não hesitou. Eu fui forçada a me afastar. Seu pai, ele queria o controle e me prendeu. A voz dela tremia, mas a verdade se impunha com uma força irresistível. E você, Cláudio, sempre esteve no epicentro. A confusão não foi só sua. O homem, Tobias, olhou como se um novo entendimento estivesse se revelando. A verdade nunca morre, Cláudio. Você precisa escolher entre o seu passado e o que acaba de descobrir. Nesse instante, tudo se precipitou. O tremor aumentou, o barulho do colapso e a poeira envolvendo-os como um manto fatal. Cláudio se viu num ponto sem retorno. O que é verdade? O que é mentira? E enquanto o desespero tomava conta, as paredes desabavam, e ele percebeu que poderia perder não apenas Fátima e sua mãe, mas tudo o que havia conhecido. E ao olhar para o chão prestes a ceder, Cláudio entendeu que o verdadeiro colapso não era da estrutura, mas de seus próprios relacionamentos. Ele precisava decidir rapidamente. E nesse momento, sob as sombras do colapso, as perguntas começaram a ecoar. Será que a revelação de Fátima era a salvação ou a destruição de tudo o que ele amava? O que mais poderia estar escondido nessa rede de segredos? Então, em meio à poeira, um grito cortou o ar como um relâmpago. Cláudio, não! Foi Rafael. E ao olhar para o irmão, Cláudio viu uma expressão que nunca tinha visto. Raiva intensa, mas também medo. Você não sabe o que está envolvido.
Não se aproxime dela. Por que você diz isso? Cláudio gritou, sentindo uma maré de confusão. O chão tremeu outra vez. Rafael se aproximou, os olhos ardendo. Porque ela não é apenas sua mãe. Ela é parte de algo muito maior. Algo que nunca deveria ter vindo à tona. Cláudio teve um breve vislumbre do que estava se formando. As pecinhas do quebra-cabeça começaram a se unir. Mas a imagem que surgia era horrível. Então, em um movimento rápido, Rafael tirou o objeto do bolso. Era uma foto, mas não qualquer foto. Era uma foto antiga em preto e branco. Ele a levantou e Cláudio ficou chocado ao reconhecer os rostos. Eram sua mãe e Fátima, mas estavam juntas em um momento que não compreendeu. Pareciam próximas, como amigas. Não, isso não pode ser. Ele sussurrou. O mundo ao seu redor começando a desmoronar novamente. É a verdade, Cláudio. Elas sempre estiveram ligadas. E essa ligação pode ser a sua condenação. E ao dizer isso, Rafael desapareceu na poeira. Assim como Fátima. O desespero tomou conta dele. Ele ficou paralisado, coração disparado. Os membros da multidão sussurravam. Uma onda de pânico crescente se espalhando. Faces de incredulidade, choque, como se aquela revelação tivesse revirado as vidas de todos ali. Cláudio olhou para a foto, os rostos sorridentes parecendo zombar dele. O que ele não sabia? O que mais havia sido escondido? Entre a verdade e a mentira, entre o amor e a traição, encontrou-se em um dilema profundo. O chão sob seus pés estava desmoronando. E ele não sabia se era capaz de suportar a verdade. Era hora de agir, mas a decisão que ele tomasse poderia custar tudo. O que ele faria? As paredes caíram, a poeira subiu, e ao fundo, o eco da cidade apaixonada e traumatizada murmurava segredos que Cláudio estava prestes a descobrir. O silêncio pairou no ar, como se o mundo tivesse parado para ouvir. Cláudio olhou para a sombra da mulher que disse ser sua mãe, o coração batendo descontrolado. Você é minha mãe? Seu sussurro mal conseguiu escapar. A confirmação dela, com um ligeiro movimento de cabeça, não trouxe consolo, mas o afundou em um turbilhão de emoções. Fátima, ainda presa, soltou um gemido. O peso do momento parecia esmagar tudo ao seu redor. Eu nunca te abandonei. A mulher falou, sua voz carregada de dor e esperança. Era tudo o que Cláudio precisava ouvir, mas ao mesmo tempo não sabia como lidar com isso. Rafael, seu irmão, interrompeu, esbravejando. Cláudio, não acredite nela! Gritou, sua expressão um misto de raiva e aflição. O caos ao redor deles aumentava, a estrutura desmoronando em pedaços, enquanto Cláudio se via estancado no centro do furacão emocional. O barulho de pedras caindo se misturava aos gritos da multidão, um coro de desespero. Cláudio, por favor, ajude-me. A voz de Fátima ecoou, mas a urgência da revelação o confundia. A verdade precisa ser revelada. As palavras da mulher que se dizia sua mãe cortaram o ar. O chão tremia sob seus pés. E então um novo estrondo reverberou. Uma parede próxima desabou em direção a eles, a poeira e o barulho criando um manto de horror. Cláudio se pôs em movimento, mas a visão se tornava uma névoa de caos. Não! Ele gritou, tentando alcançar Fátima, mas acabou caindo no chão, a poeira entrando em seus pulmões. Nesse instante, um formato se destacou entre os escombros. Tobias, o homem de jaqueta escura, surgiu como um espectro, seus olhos mirando diretamente os de Cláudio. Você não sabe o que está prestes a acontecer. A voz dele estava carregada de uma intensidade que o fez hesitar. O pânico de Fátima e a agonia da mulher que disse ser sua mãe pareciam um eco distante. Cláudio sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? O que você sabe sobre tudo isso? A pressão aumentava, e a cidade, sepultada sob poeira e tristeza, parecia gritar pela verdade. Tobias avançou, quase um predador. Fátima não é quem você pensa que é. Ela é a razão por trás da queda de tudo que você construiu.
Esse golpe o atingiu como um soco no estômago. A multidão ficou em silêncio. Um murmúrio de perguntas se espalhando, olhos arregalados. O que você está dizendo? Cláudio repete, sem saber se queria ouvir a resposta. E de repente, um clarão. A estrutura desmoronando ao redor deles parecia diminuir. Ele olhou novamente, e Tobias estava bem na sua frente. Cláudio, tudo está interligado. Você é parte disso. Ele ergueu a mão, apontando diretamente para Fátima. Quando criança, você fez uma escolha. Uma escolha que está voltando para te assombrar. Cláudio se lembrou de algo. Um momento esquecido. Ele fechou os olhos, tentando recordar, mas tudo parecia turvo. Uma voz ecoou em sua mente. Se você não for firme agora, tudo o que ama será destruído. Não! Não pode ser verdade! Ele gritou, seu coração acelerando enquanto a realidade começava a se desfiar. A estrutura se estremeceu novamente, e um outro grito de Fátima cortou o ar. Cláudio, me ajude! Mas quando ele se virou, Fátima já não estava mais ali. No lugar dela, uma sombra emergiu. Ele sabia de quem se tratava, o rosto dela tão semelhante ao dele, sua mãe. Porém, algo estava errado. Algo no olhar dela não combinava. Você não pode salvá-la, Cláudio, porque eu sou Fátima. E sempre fui. As palavras caíram como um raio. Cláudio paralisou. O quê? Você está dizendo? E então tudo desmoronou. O que antes era uma realidade se transformou em um emaranhado de segredos. Cada respiração se tornava mais pesada. Você fez a sua escolha, Cláudio. Agora, você deve enfrentar as consequências. O chão tremia, e no momento em que Cláudio olhou para as esferas de sua vida se despedaçando, a verdade caiu sobre ele como o peso de um mundo desmoronando. O que ele havia conhecido estava perdido, e aqueles segredos, agora expostos, poderiam levá-lo a um abismo do qual não poderia voltar. E antes que pudesse processar tudo, um novo estrondo sacudiu a fundação do que restava, enquanto o desespero preenchia seu ser. O que ele faria a seguir? Ele precisava decidir, mas a escolha que ele tomasse poderia custar tudo. Cláudio estava perdido em meio ao caos. As palavras de Fátima ainda ecoavam em sua mente. Eu sou você. E sempre fui. Um turbilhão de emoções tomou conta dele. Era como se o mundo ao seu redor tivesse desmoronado junto com o prédio. Cada revelação fazendo seu coração apertar ainda mais. Mal podia pensar, mas algo dentro dele sabia que a verdade precisava vir à tona. A multidão, agora em um frenético silêncio, observava com olhos arregalados. Cláudio sentiu a pressão, a expectativa, como uma onda prestes a quebrar. Olhou para os rostos familiarmente estranhos. Rafael, sua mãe, Fátima, cada um deles palpável, mas envolvido em sombras de segredos. O chão começou a tremer de novo, e a poeira tornava a respiração quase impossível. Ele precisava agir, e rápido. Fátima, se você realmente é a chave, me diga como podemos sair disso. Cláudio gritou, sua voz rasgando a tensão. Ele viu um lampejo de esperança nos olhos dela. A verdade nos libertará, mas precisamos enfrentar o que está nos prendendo. Os escombros ao redor começaram a se mover. Uma nova corrente de desespero o envolveu. Mas ali, naquele momento, Cláudio percebeu que cada palavra contava. A estrutura do prédio parecia responder ao seu apelo, e um silêncio profundo tomou conta do lugar. Rafael se aproximou, a expressão determinada. Cláudio, se você não acreditar na Fátima agora, nunca saberá o que realmente aconteceu. O nosso pai, os segredos. Isso tudo está escrito nas paredes deste lugar. A frustração de Rafael era palpável. Temos que desenterrar tudo para que possamos seguir em frente. Com um movimento calculado, Cláudio retirou uns entulhos, próximos a Fátima. Aguente firme, ele gritou. As pedras caíram com um som estrondoso, mas cada movimento parecia dar mais vida a ele, como se a coragem estivesse aflorando. Fátima finalmente libertou uma mão, e ele a puxou com força.
Uma nova luz brilhou em seus olhos enquanto Cláudio a olhava, admirando a resiliência dela. Nós vamos sair disso juntos. As palavras saíram firmes, quase como um juramento. Ao fundo, Tobias observava silenciosamente. Seus olhos, normalmente frios, estavam preenchidos de um misto de pesar e admiração. Você realmente quer saber a verdade, Cláudio? A voz dele soou sombria. A verdade tem seu preço. Ignorando-o, Cláudio se voltou para a mãe e a Fátima. Vocês são mais fortes do que imaginam. Se a verdade nos unirá, então que venha. Ele sentiu uma onda de força enquanto assistia a estrutura do prédio começar a estabilizar. As paredes, que antes pareciam ameaçadoras, agora pareciam se erguer em apoio às. Cláudio continuou a desenterrar os escombros, cada movimento um ato de coragem. Antes que pudesse concluir, a estrutura desmoronou ao redor dele. Um grito de alerta ecoou ao longe, mas ao invés de medo, ele sentiu uma onda de certeza preencher o coração. A verdade sempre vem à tona. Finalmente, Cláudio segurou Fátima e sua mãe pela mão. Todos trêmulos, mas com um objetivo claro: sobreviver, lutar pela verdade e um futuro que, embora nebuloso, parecia possível. O mundo exterior parecendo distante, mas ele não se importava. Havia amor, havia dor e, acima de tudo, havia esperança. Enquanto começaram a sair dos escombros, o caos ao redor se encapsulou em um brilho claro de força renovada. E Cláudio se virou para encarar a multidão, que observava, atônita, suas histórias se entrelaçando. Vocês nunca mais vão esquecer o que testemunharam hoje, ele disse, um sorriso emergindo entre o pânico. A verdade transforma tudo, não só para mim, mas para todos nós. As vozes da multidão se ergueram em um clamor de apoio, e Cláudio sabia que naquele instante havia encontrado não apenas a força para enfrentar seu passado, mas a coragem para moldar seu futuro. E assim, com Fátima e sua mãe ao seu lado, Cláudio deu um passo à frente, rumo a um novo começo. O passado poderia tê-lo ferido, mas a verdade os libertara. Antes de encerrarmos aqui, eu preciso que você escreva a sua história. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a conhecer esta jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que mais histórias incríveis cheguem até você. Não espere nem mais um.